e toma esses remédios caríssimos, que não vale nada, e não cura. Claro que não cura. Isso é muito comum em jovens. Porque cada vez que um jovem ejacula, ele perde 1 milhão. Então aquela pasta de dente, por incrível que pareça, faz você engordar. A cafeína em excesso agrava a osteoporose. Toma refrigerante, toma. Você quer ter osteoporose? É só tomar refrigerante todo dia. Você vai desenvolver osteoporose, posso te garantir. 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 12 homens sofrerão uma fratura óssea em consequência de osteoporose. Cerveja pelo menos tem uma vantagem. Cerveja é rica em cromo, sabia? A chegou, você tem que perguntar, você masturba? Qual a frequência? Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Principalmente com relação às dicas dele, com relação ao consumo de ovos e do kefir, né? Além de ajudar a mim a manter um peso saudável. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. O cromo diminui a intolerância à glicose. 200 miligramas de picolinato de sódio diminui colesterol, de cromo. Isso aqui é cromo. Diminui colesterol HDL. É a forma trivalente, tem uma ação biológica, hexavalente, ele é tóxico. Levedura de cerveja, fígado, cogumelos. Cerveja pelo menos tem uma vantagem. Cerveja é rica em cromo, sabia? A suplementação diminui a ferritina. Está o mecanismo aí. Vem o manganês, que é um potente antioxidante em doses menores que 5 mg por dia. Um dos problemas da soja, eu mostrei de manhã, é que a soja é rica, muito rica em manganês, e que se você come produtos de soja todo dia, chega uma hora que você se intoxica com manganês. É um dos problemas da soja. Então, você tem um excesso de ferro, é um problema sério. O cobre, tanto o cobre quanto o zinco fazem parte da superóxido dismutase. Não a mitocondrial, mas a outra. Tem 2 tipos de superóxido dismutase. Uma que depende do manganês e outra que depende do cobre e zinco. O cobre em doses adequadas tem um efeito anticâncer. É benéfico em certas formas de artrite. Você lembra que antigamente as pessoas usavam uma pulseirinha de cobre para tratar reumatismo? Lembra? Lembra? Tá? Era isso, absorvia. Benefício em certa forma de artrite, sempre 10% da dose de zinco. Então, se você for dar zinco 100, você dá cobre 10. Se você dá zinco 10, você dá cobre 1. Você deve dar sempre 1/10 do zinco. Excesso de cobre, disfunção comportamental, dá problema psicológico. O zinco, efeito protetor sobre o sistema imune, é catalisador biológico de mais de 200 enzimas. O zinco está diminuído nos pacientes com câncer de próstata. Isso é comprovado. Benéfico no tratamento da degeneração macular. A pessoa vai ficar perdendo a visão. Carboxipeptidase A, que é uma enzima pancreática na digestão de proteínas, que depende de zinco. Então, a pessoa que tem deficiência de zinco, a carboxipeptidase A não funciona, ele não tem digestão das proteínas, ele não tem absorção das proteínas, ele começa a entrar num processo de inanição por deficiência de zinco. Isso é muito comum em jovens. Porque cada vez que um jovem ejacula, ele perde 1 miligrama de zinco. Sabia disso? E você sabe que o jovem gasta muito zinco, né? Aí ele começa a fazer campeonato disso, 2, 3, 4, 5 por dia. Aí ele entra em deficiência de zinco. Cada ejaculação consome 1 miligrama de zinco. Vocês estão rindo, né? Mas é a verdade. Aí você imagina, o cara é um atleta, começa a masturbar, começa a perder zinco, começa a ter problema da carboxipeptidase A. Então aí, você já sabe, o atleta chegou, você tem que perguntar, você masturba? Qual a frequência? Entendeu? Mas é verdade, mas tinha a ver com isso aqui. Ó. Isso aí é radical, né? Mas isso aí é importante. Um atleta que masturba com frequência, ele começa a ter problema de carboxipeptidase A, você entendeu? Ele começa a ter problema de aromatase, etc, etc, etc. Então está aqui, ó, a carboxipeptidase A é uma enzima pancreática que digere proteínas. Tá?
ao zinco. Olha o papel que o zinco tem na carboxipeptidase A. Olha que coisa. Ele é centralizador do processo. Então o sujeito perde 1 miligrama por ejaculação, entra em deficiência de zinco, a carboxipeptidase A não para de funcionar, ele não absorve mais proteína, ele começa a ter sarcopenia. Porque ele está usando, ele é um atleta, ele está correndo maratona, não sei o que, ele começa a gastar o músculo. Muito bem. A osteoporose, ela depende da genética, ela depende da atividade física, ela depende dos níveis de progesterona, que vocês sabem muito bem quem fez os cursos de hormônio comigo, depende dos níveis de estrogênio, estradiol, depende dos níveis de vitamina D e cálcio, depende do sódio, a excreção facilita a excreção de cálcio, depende do fósforo, essa hormonização com a tireoide, depende das proteínas que estimulam o fator de crescimento do IGF-1 com fazer formação óssea, depende das vitaminas C e K, por causa do colágeno e da glicoproteína, que é estimulado por essas vitaminas. O que agrava a osteoporose? Carga ácida. Toma refrigerante, toma. Você quer ter osteoporose? É só tomar refrigerante todo dia. Você vai desenvolver osteoporose, posso te garantir. Você acredita que tem paciente osteoporótico que toma refrigerante? Você quer dizer que acredita nisso? E toma esses remédios caríssimos, que não vale nada, e não cura. Claro que não cura. 1000 vezes para tomar o refrigerante, pô. Custa nada. Os fluoretos em excesso agravam a osteoporose. O tabagismo agrava a osteoporose. O álcool agrava a osteoporose. A cafeína em excesso agrava a osteoporose. Em excesso. Agora, quais são os microminerais? Os microminerais estão aqui, ó. O flúor, o cromo, o manganês, o ferro, o cobre, o zinco, o selênio, o molibdênio e o iodo. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque senão nós não vamos conseguir completar isso tudo. Deixa eu dizer para você, o flúor compete com o iodo. É outro problema sério. Veja se a sua pasta de dente tem flúor. Se tiver, você joga lá fora. Porque você não precisa de flúor na sua pasta de dente. Pode ser que seu menino de 12 anos precise, mas você adulto não precisa não. O flúor contido na sua pasta de dente dental é 1000 vezes o flúor contido na água, em concentração por 1.000.000. Então aquela pasta de dente, por incrível que pareça, faz você engordar. Porque o flúor vai lá e substitui o iodo. A sua tireoide começa a funcionar menos. O seu metabolismo basal cai. Só de você cheirar a comida, você engorda. Por causa da pasta de dente errada. A hipertensão pode ser controlada pela nutrição. Então nós vamos ver o que o sódio faz, o que o potássio faz, o que o cálcio faz, o que o magnésio faz, o que a sacarose, açúcar de mesa faz, o que o álcool faz. O sódio aumenta a pressão arterial. O potássio diminui a pressão arterial. O cálcio, ele tem uma relação negativa, ele diminui a pressão arterial. Se você dá cálcio para o hipertenso, a tendência dele é a pressão a cair. O magnésio é a mesma coisa. Se der magnésio para o hipertenso, a relação é a pressão cair. O açúcar, quanto mais açúcar o hipertenso comer, mais alta é a pressão. Faz a pressão subir. E o álcool, quanto mais álcool o hipertenso tomar, mais a pressão dele sobe. Então, aqui existe a relação positiva quando sobe e negativa quando baixa. Então, nós temos aqui o potássio, o cálcio e o magnésio têm uma relação negativa. 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 12 homens sofrerão uma fratura óssea em consequência de osteoporose. De cada 3 mulheres, uma vai sofrer uma fratura. De cada 12 homens, um vai sofrer uma fratura, a não ser que morra antes. Então é importante esse metabolismo. Aqui está um osso normal, aqui está um osso osteoporótico. Então você tem, por exemplo, os corpos vertebrais, que são 95% trabecular, são afetados pela osteoporose. O osso, aqui a cabeça do fêmur, que é o chamado triângulo de Wards, e o rádio. São os 3 ossos mais afetados pela osteoporose. Tá? Então, você tem a osteoporose tem 2 partes, tem 2 tipos. Tem a tipo cortical e a tipo trabecular. A tipo trabecular, ela é hormonal. Ela não depende muito do cálcio. Agora, a parte cortical, aí sim tem a ver com cálcio. Grande parte da osteoporose é trabecular. É na trabécula do osso, não é na córtex do osso. E na trabécula não tem nada a ver com cálcio. Então,
Então existe um outro grande mito aí, de que o cálcio vai resolver o problema da osteoporose. Não, o cálcio resolve o problema da osteoporose se ela tiver cortical, mas a maioria das osteoporoses são trabeculares. Então não é verdade. Você faz um exame chamado DEXA, e aí mostra os... Qual a nota que você dá de 1 a 10? Olá, boa tarde. Meu nome é Wagner, sou aqui da cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Com as dicas do Dr. Laí Ribeiro, eu tenho, graças a Deus, melhorado bastante a minha condição física, principalmente com relação às dicas dele, com relação ao consumo de ovos e do kefir, né? Além de ajudar a mim, manter um peso saudável. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 991 28 7929 com a palavra eu quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.